Bom, pessoal, mais uma aula com o professor Noel. E na aula de hoje nós vamos trabalhar com geometria espacial, tá? Geometria espacial e o primeiro assunto é prismas. Essa aula que eu preparei aqui para vocês. O primeiro prisma que a gente estuda, na verdade vocês já estudaram isso, porque estuda isso no ensino fundamental também, é o cubo. O cubo é uma figura onde o comprimento, a largura e a altura, todas as dimensões são iguais. Então, comprimento, largura e altura são dimensões iguais que nós chamamos de aresta, tá? Esse A aqui representa aresta. Se pedir para a gente calcular a diagonal de um cubo, a regra é aresta raiz de 3 para a diagonal de um cubo. Se pedir diagonal de uma face do cubo, é aresta raiz de 2. Se pedir área total, é 6 vezes a aresta ao quadrado. Se pedir volume, é a aresta ao cubo. Pronto. Essa daqui são as fórmulas do cubo, que é o primeiro prisma que a gente estuda. O outro prisma é o paralelepípedo, onde o comprimento é C, a largura é B e a altura é A. Ou você pode trocar essas letras que não tem problema, tá? A, B e C. Um vale comprimento, largura e o outro altura. Para calcular a diagonal de um paralelepípedo, é raiz quadrada de comprimento ao quadrado, largura ao quadrado, altura ao quadrado. Tá? Essa ordem aqui pode trocar que não tem problema. Área total, 2 vezes A vezes B, A vezes C e B vezes C. E o volume, para você calcular o volume, é só pegar comprimento, largura e altura e multiplicar tudo que você faz o volume do paralelepípedo. Agora fazendo prisma triangular regular, que é esse prisma aqui, tá? A área da base é A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Lembrando que a base é um triângulo equilátero, tá? A área de uma base. E se pedir a área das duas bases, é só pegar isso aqui e multiplicar por 2, tá? Área lateral. Área lateral. É só você pegar aqui, ó. A base vezes a altura e vezes 3 lados, porque são 3 lados iguais. O volume é a área da base vezes a altura. E se pedisse área total, é só pegar a área lateral mais o dobro da área da base, tá, gente? O que seria a área total? A área lateral mais o dobro da área da base. Eu acho que eu vou até anotar isso para vocês, para não ter nenhuma dúvida. Então, AT, área total, é AL mais o dobro da área da base. Tudo bem? Tranquilo. Aqui no prisma hexagonal regular, a área da base é 3 A ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Área lateral, como são 6 lados, né? 6 vezes A vezes B. Volume, área da base vezes altura. E área total é essa mesma fórmula aqui, tá? Área total é a mesma fórmula para os dois. É AL, área lateral, mais o dobro da área da base. Tudo bem? Com isso daí a gente consegue calcular tudo, gente. E eu montei acho que 3 questões aqui para a gente responder, 4 questões para a gente responder e começar a trabalhar um pouco com essas questões, tá? E posteriormente eu vou deixar um banco de questões para vocês. Então vamos lá. Pronto, pessoal, essa primeira questão da Unesp São Paulo fala o seguinte, ó: quantos cubos A, desse cubinho aqui, precisa empilhar para formar-se o paralelepípedo B, o grandão aqui, tá? Então é uma ideia de volume. Qual a quantidade desse bloquinho que cabe aqui nesse blocão? É isso. Então, é bem tranquilo porque, ó, volume V é aresta... Ah, não, mas aqui é um paralelepípedo, então é comprimento vezes largura e vezes altura. Como é um paralelepípedo, é só você pegar, ó, comprimento vezes largura vezes altura. Então vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, V é igual, o valor do A é 5. Agora a largura, que é o B.
1, 2, 3. Só contar aqui, 1, 2, 3. Aqui vale 3. Agora a altura. 1, 2, 3, 4. Então o volume é A vezes B vezes C, comprimento, largura e altura. Então é 5 vezes 3 vezes 4. 5 vezes 3 e vezes 4. Então, pessoal, trazendo aqui, ó, A vezes B vezes C, 5 vezes 3 vezes 4, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 4 dá 60, né, gente? Então, a resposta é 60. E o 60 está na letra A. Essa é a resposta correta. Foi bem fácil essa questão, né? Pode olhar aqui, ó, vocês olhando aqui, vai estar 60. Tá aqui, ó, letra A, 60. Beleza? Prontinho, gente. Vamos para a segunda questão. Vamos só ler aqui essa segunda questão para não ficar nenhuma dúvida. O cubo é da Universidade Federal de Pernambuco. O cubo da figura a seguir, as arestas medem 4 centímetros. Quanto mede a diagonal AB? Ele quer a diagonal AB, diagonal do cubo. Então, beleza, gente. Vamos lá. Vamos aqui para a segunda questão. Eu vou anotar isso aqui para a gente responder. Segunda questão. Vou puxar um pouquinho para cá. Diagonal do cubo é a raiz de 3. Aresta raiz de 3. Diagonal do cubo. Aresta ele diz que vale 4, né, gente? 4 raiz de 3. Então já respondemos, ó, 4 raiz de 3 tá na letra A também, ó. Bem fácil, tá? Vamos olhar aqui para não ter nenhuma dúvida. 4 raiz de 3 tá aqui, ó, na letra A. Beleza? Próxima questão, vamos ler a próxima questão aqui. Próxima questão é a questão 3, da Universidade Federal de Minas. O volume de uma caixa cúbica é 216 litros. O volume é 216 litros. A medida de sua diagonal em centímetros é... Beleza. Vamos calcular então. Bom, pessoal, então tá aqui. Ele diz, nessa terceira questão da Federal de Minas, que o volume do cubo é 216 litros. Qual a diagonal em centímetros? Tá. Beleza. Volume é a aresta ao cubo. Se o volume é 216, só falta encontrar o valor da aresta. Aresta ao cubo. 216 é a mesma coisa de 6 ao cubo, que é igual a aresta ao cubo. Vamos pensar, ó, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6 dá 216, tá? Então pode cortar o cubo. Corta o cubo aqui dos dois. A aresta é igual a 6, tá? A aresta é igual a 6. Quando é litros, litros é decímetro, tá? Lembra disso. Litros é decímetro. Só que ele não quer em decímetro, ele quer em centímetros. Então, ó, decímetro para centímetro multiplica por 10. E multiplicando por 10, a nossa aresta é igual a 60 centímetros. Vamos para a diagonal que ele está pedindo aqui, ó. Diagonal D é igual a raiz de 3. Aresta raiz de 3. D, que é igual a aresta é 60. Então, 60 raiz de 3 centímetros é a nossa resposta. Isso tá na letra D de deu certo, né, gente? Pode marcar a letra D. Quarta questão, a questão da PUC, né, do Rio de Janeiro. Fala assim, ó, considere um paralelepípedo retangular com lados de 2, 3 e 6 centímetros, né? 2, 3 e 6 centímetros. A distância máxima entre os dois vértices deste paralelepípedo é... Toda vez que falar de distância máxima, gente, ó, distância máxima é a mesma coisa de diagonal. Então ele está pedindo diagonal, tá? Então vamos calcular isso aqui. Vamos lá.
Voltando aqui, quarta questão, ele deu o valor de A, B e C e pede a diagonal. O que é diagonal? É a distância máxima. Então vamos resolver isso. Diagonal é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, diagonal é igual a raiz quadrada de... O A é 2, né? Então, 2 ao quadrado. O B é 3 ao quadrado. O C é 6 ao quadrado. Então, diagonal é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 6 ao quadrado é 36. Então, 36 com mais 4, 40, com mais 9, 49. Raiz quadrada de 49. Então, D é igual a 7. 7 centímetros é a nossa resposta. Tá? Essa aqui é a fórmula da diagonal do paralelepípedo. Então, 7 centímetros, vamos olhar aqui. 7 centímetros está aqui na letra A. Pode marcar a letra A. Então, a letra A é a resposta correta. Pode marcar letra A, né, gente? É a nossa resposta correta. Então, por hoje, tá beleza. Na próxima aula a gente faz mais questões. Vou deixar um banco de questões para vocês. E aí já finalizamos, né, gente? Então, um grande abraço do professor Noel.